Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, como todos vocês já devem saber, o novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o pastor Ayrton Keller, do Rio Grande do Sul. Durante a Assembleia Mundial da Igreja Adventista, o nosso querido irmão Andy Ruman, do canal Mensageiro Adventista, fez uma pergunta ao novo presidente, o pastor Ayrton Keller. Mais uma vez, irmãos e irmãs, quero deixar bem claro que não estamos aqui para falar mal da igreja, mas apenas mostrar aos irmãos que coisas estranhas acontecem na liderança. E os irmãos tirem suas próprias conclusões. Então vamos direto ao assunto. Andy Ruman escreveu no seu site e diz o seguinte: tive a sorte de ser uma das primeiras pessoas autorizadas a fazer uma pergunta ao presidente Keller. Perguntei sobre a sua posição em relação à chamada, entre aspas, vacina milagrosa, pela qual ele havia pedido publicamente à igreja que orasse durante os estágios iniciais da pandemia da pestilência 19. Em 2020, apenas um mês após a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar oficialmente a pestilência 19 uma pandemia global, e enquanto lockdowns, proibições de viagens, fechamentos de escolas se espalhavam pelo mundo, o então presidente da divisão sul-americana, Ayrton Keller, fez um apelo público para que a Igreja Adventista Global orasse para que Deus fornecesse uma vacina milagrosa, entre aspas. Ayrton Keller apelou publicamente à Igreja para que orasse pelo que ele descreveu como uma vacina milagrosa, entre aspas, para combater a pandemia da pestilência 19. Basicamente, isso era pedir a Deus que abençoasse os esforços de figuras globais como Bill Gates e Anthony Fauci no desenvolvimento de uma vacina para salvar o mundo. Agora, alguns irmãos podem não conhecer quem é Bill Gates ou Anthony Fauci. Bill Gates tem uma fundação de Bill Gates e Melinda Gates, onde eles fabricam vacinas. Ele também é o dono da Microsoft. E Anthony Fauci foi um dos que ajudou na fabricação da vacina. E também ele foi acusado de ter soltado o vírus lá na China, em Wuhan. Isso foi em 2020. Agora, continua dizendo, isso foi em 2020. Agora, em 2025, após a pandemia, os efeitos generalizados das picadas, as imposições, os lockdowns e a inegável erosão da liberdade religiosa, senti-me compelido a perguntar-lhe se ele acredita que Deus respondeu à sua oração dando a nossa vacina milagrosa. Vejam o vídeo. Sou Andy Ruman, do Mensageiro Adventista. Obrigado, pastor Keller, por estar aqui. Eu esperei 5 anos para fazer essa pergunta. Sem pressão. Em abril de 2020, no início da pandemia, quando você era o presidente da divisão sul-americana, você postou no Twitter, que agora é o X, mas a postagem ainda está lá, ainda está disponível. E basicamente você está pedindo às pessoas que orem por uma vacina milagrosa. E diz, precisamos de um milagre. Vamos orar juntos pela descoberta de uma vacina. Os homens estudam, mas Deus dá a inteligência. Orem pela descoberta da vacina, unidos em oração das 7 horas às 19 horas. Agora que a pandemia passou e tivemos tempo de ver os efeitos generalizados, os mandatos, os efeitos colaterais, os lockdowns e a controvérsia, minha pergunta é esta: você acredita que Deus respondeu à sua oração nos dando uma vacina milagrosa? Você passou 5 anos preparando sua pergunta e espera que eu a responda em 2 minutos?
Sabe, quando eu posto isso no Twitter ou no Instagram, eu não lembro, não tenho ninguém cuidando das minhas redes sociais, sou eu quem está fazendo isso. Eu postei isso porque, como o mundo e como a América do Sul estávamos enfrentando uma situação muito desafiadora, pessoas morriam todos os dias ao nosso redor e estávamos procurando algo para resolver o problema. Deus pode realizar milagres e curar pessoas, ou pode enviar algo, um remédio, uma vacina ou algo que possa nos ajudar. E creio que o Senhor encontrou muitas maneiras de nos ajudar, muitas maneiras. Em alguns casos, as vacinas nos ajudaram em alguns lugares. Eu sei que temos muitas polêmicas em torno disso. Não perca tempo com isso. Se você aceitar as vacinas, que Deus o abençoe. Se você não aceita as vacinas, vá em frente, seja feliz. Temos espaço na igreja para todos vocês, para aqueles que aceitam a vacinação e para aqueles que não aceitam a vacinação. Mas não podemos gastar todo o nosso tempo em polêmica por causa disso. Eu creio que precisamos confiar no Senhor, precisamos orar para que o Senhor faça o melhor em cada situação, com vacinas, com remédios, medicinas, ou realizando milagres em alguns casos, mas acho que se algo não for contrário à Bíblia, estamos abertos a tentar. Então, irmãos e irmãs, tirem as suas próprias conclusões. Se eles estão seguindo uma agenda da nova ordem mundial, ou se eles são realmente ignorantes deliberados quanto ao assunto. Vejam quem realmente estava por trás das vacinas milagrosas, entre aspas, que está causando grandes efeitos colaterais. E vocês sabem o que mais. Vejam qual é verdadeiramente o sistema que estava por trás desta vacina milagrosa. Vejam o vídeo. O Papa Francisco disse nessa quarta-feira que tomar a vacina contra a Covid-19 é um ato de amor. A fala do pontífice veio durante uma campanha que pretende aumentar a confiança da população mundial nos imunizantes. Graças a Deus e ao trabalho de muitos, Graças a Deus e ao trabalho de muitos, agora temos vacinas para nos proteger da Covid-19. Nos dão a esperança de acabar com a pandemia, mas apenas se estiverem disponíveis para todos e se trabalharmos juntos. E se colaboramos uns com outros. Contribuir para garantir a vacinação da maioria das pessoas é um ato de amor. Amor por si mesmo, pela família e amigos, amor por todas as pessoas. Amor a todos os povos. Cardeais e arcebispos do Brasil, El Salvador, Honduras, México e Peru também participaram do vídeo. Apesar das grandes campanhas de vacinação, a desconfiança a respeito dos governos ou laboratórios farmacêuticos, além das teorias da conspiração, alimentam a transmissão do vírus. Nos Estados Unidos, país com mais mortes pela doença, a maioria dos óbitos recentes e casos graves do novo coronavírus ocorreu entre pessoas que não foram vacinadas. Está lá para a nossa redação, Lucas Leal está lá e tem informações para a gente sobre o Papa, que diz que vai se vacinar, claro, né, Lucas? E aí ele então deu esse depoimento falando a respeito da necessidade da vacina, né, Márcia? Ele falou que acredita que, do ponto de vista ético, todos devem ser vacinados porque você não coloca só em risco a sua saúde e a sua vida, mas também a dos outros. E também questionou a respeito, Márcia, desses últimos ataques que a gente teve, né, ataques à democracia e também ao Congresso dos Estados Unidos. Ele deu esses dois depoimentos que foram bem marcantes esse final de semana a respeito da vacina e também dos ataques, né? Ele condenou esses ataques à democracia e até chamou essa luta contra a vacina de o que ele chamou aí de, abre aspas, negacionismo suicida. Bem forte, né, Márcia? Fecha aspas. E até chamou essa luta contra a vacina de o que ele chamou aí de, abre aspas, negacionismo suicida. Bem forte, né, Márcia? Fecha aspas. Mais uma vez eu digo, irmãos e irmãs, tirem suas próprias conclusões. Se estes homens, estes líderes, estão sendo pagos para empurrar a agenda de Roma, ou se eles são ignorantes deliberados. E se esta é uma agenda de Roma, o que a igreja, os líderes da igreja adventista, como Ayrton Keller, que era presidente da divisão sul-americana,
como ele poderia empurrar esta agenda ou falar que a igreja orasse por uma vacina milagrosa? Vejam agora, irmãos e irmãs, uma entrevista que fizeram ao pastor David Gates e fizeram uma pergunta muito interessante, que foi a seguinte: a igreja deve incentivar ou encorajar a vacina da pestilência 19? E vejam qual foi a resposta do pastor David Gates, que é um homem realmente de Deus. Ele é um grande pastor e um grande missionário. Vejam qual foi a sua resposta e tirem suas próprias conclusões. A igreja deve incentivar ou desencorajar a injeção Covid-19? Estou extremamente chateado e indignado quando ouço líderes da igreja empurrando a injeção, que não é nossa missão. Nossa missão é cuidar dos feridos e doentes. Se eles quiserem visitar as pessoas em casa, isso seria apropriado. Se eles quisessem encorajar os membros a visitar os pobres, as viúvas, os órfãos, a irem para as prisões, isso seria apropriado. Jesus nos pediu para fazer isso, mas para nos envolvermos em uma agenda da nova ordem mundial e empurrar isso do púlpito e ao mesmo tempo evitam pregar o que estamos aqui para pregar. Prepare o mundo para a volta de Jesus. Nada sobre volta de Jesus, nada sobre seu trabalho no santuário, nada sobre replicar o caráter de Cristo. É tudo ar quente. Eu fico muito chateado por ouvir todo este ar quente. Quando eles estão empurrando, e eles dizem, bem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu diria que César faça o que César faz. Deixe-os deixar os governos e a nova ordem mundial. Deixe-os. Fazemos o que eles fazem. Temos nosso trabalho cortado para nós. E nosso trabalho não é empurrar a agenda deles. Mas quantos pastores adventistas e administradores das divisões da Conferência Geral estão empurrando a agenda de outra pessoa? Deixe isso longe. Deixe Roma fazer o que Roma faz. Deus vai lidar com Roma. Deixe a nova ordem mundial fazer o que eles fazem. Nosso trabalho é preparar o mundo para a vinda de Jesus e cuidar dos feridos e doentes. Se fizermos isso, então Deus abençoará sua igreja. Mas agora estamos em outro desvio, empurrando sua agenda, e não apenas que há tantas vozes no mundo nos dizendo o quão prejudicial são essas injeções. Não é por acaso que todas as vezes todos os líderes mundiais se reúnem com Roma. O último a ser introduzido é o Adventista do Sétimo Dia. Roma quer ver como a Igreja Adventista do Sétimo Dia está do lado deles. E nós estamos. Isso se chama adultério espiritual, quando temos relacionamentos oficiais com a prostituta da Babilônia. Estamos cometendo adultério espiritual. É isso que estamos fazendo em todos os lugares. E minha opinião é, quase tarde demais. Vou ser honesto. Eu trabalho para a igreja há 30 anos. Carregava pesadas responsabilidades administrativas no trabalho de saúde, trabalho agrícola, em departamento de comunicação, em gestão da informação. Fui professor associado da Andrews University. Na área, em aulas de pós-graduação e em aulas de negócios, aulas de engenharia, tenho muita experiência de trabalho para a igreja. São bons anos, estou feliz por ter feito isso. Eles foram maravilhosos, eu faria tudo do mesmo jeito se tivesse que fazer de novo. Mas quando começamos a nos desviar de nossa missão e nos envolver em algo que para muitas pessoas é muito prejudicial. Vai sair pela culatra. Vai sair pela culatra na igreja. Quando as pessoas começarem a perceber que a igreja está empurrando algo que está matando as pessoas, não vai ajudar a igreja. Mas, por outro lado, não é a nossa agenda. E aqueles que estão pressionando não se importam se a igreja venha a morrer. Eles querem ver o povo remanescente de Deus paralisado de qualquer maneira. Então, não importa se nos machucarmos. Mas por que os líderes da igreja estão se envolvendo na agenda de Roma?
Então eu diria que é quase tarde demais para voltar atrás. E se Deus vai terminar o trabalho no mundo, Ele vai fazer isso com seu povo remanescente que está fora da igreja. Não será a denominação que a nomeação em todos os lugares tomou medidas para comprometer. E eles estão fazendo o trabalho de César. Eles estão fazendo o trabalho de Roma. E infelizmente, embora eu ame a igreja, eu cheguei à conclusão que a denominação não terminará o trabalho, que eles já estão envolvidos na agenda de outra pessoa. Será o povo de Deus dentro da igreja que fará o trabalho. O joio será separado. Aqueles que estão fazendo a agenda de outra pessoa, em breve serão expulsos da igreja. Deus vai limpar e vomitar os mornos. E os que sobrarem, que serão muito poucos, serão os que vão receber o Espírito Santo e terminar o trabalho. Isso é uma coisa muito triste dizer que depois de dedicar minha vida, não me arrependo, eu faria de novo. Mas é tarde demais, não podemos reverter 30 anos indo na direção errada. E embora eu tenha amor pela igreja, Deus tem amor pela igreja e amou Israel, mas Ele eventualmente teve que cortá-lo. E eu acredito que é o que vai acontecer muito em breve, quando a porta se fechar. A porta da graça se fechará para o povo de Deus, na igreja adventista, quando a lei dominical chegar. E então descobriremos quem realmente é de Deus e quem está trabalhando para César. Então, irmãos e irmãs, quero deixar mais uma vez bem claro que não estou aqui para falar mal da igreja, mas há algo de errado com os líderes. Como vocês puderam ver e tirar suas próprias conclusões, eu creio profundamente que da Igreja Adventista sairá um remanescente, assim como está escrito no livro Eventos Finais, no capítulo 4, onde Ellen White fala sobre a Igreja Adventista. E irmãos e irmãs, peço que orem pela Igreja e pelos líderes, para que haja um reavivamento e uma reforma neste tempo do fim em que estamos vivendo, pois a igreja necessita acordar neste tempo, pouco antes do fim do tempo de graça. Nós estamos vivendo pouco antes do fim do tempo de graça. Peço que orem também por este novo presidente, o pastor Ayrton Keller, para que ele seja realmente dirigido por Deus, para fazer a igreja ser despertada e não para empurrar uma agenda vinda de Roma. Agradeço a todos os irmãos que estão ajudando o Ministério Tempo do Fim nas traduções e dublagens, que são muito importantes para acordar e alertar a igreja e mostrar o tempo em que estamos vivendo. Sua ajuda é muito importante para este trabalho. Sem a sua ajuda, nós não conseguiríamos fazer esse trabalho. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deixem seu like, pois isso é muito importante para a mensagem alcançar mais pessoas. O tempo é curto, irmãos e irmãs, e precisamos fazer a obra rapidamente. Que Deus os abençoe. Maranata, o Senhor logo vem.